Bom, boa tarde. Coloquei para a gente iniciar a gravação agora. Então, vamos começar a aula falando um pouco das atividades de avaliação. Tá? A Clécia já perguntou no comecinho da aula para a gente, então para todo mundo estar ciente. Ok? Semana que vem é a nossa última aula da primeira parte do componente, tá? Que é comigo. Então, após a finalização dessa aula, eu vou cadastrar no SIGA a avaliação 1. Okay? Essa avaliação 1 vai ser cadastrada na forma de tarefa. Então, vocês vão ter de segunda a sexta-feira para desenvolver essa atividade, certo? Pode ter questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, perguntas dissertativas. Então, com base nas aulas que a gente teve até o momento, vocês vão responder essa avaliação. Ok? Fora isso, o que mais vai ter de atividade avaliativa da minha parte? Okay. Essa semana, eu já vou cadastrar também um estudo dirigido, tá? Que também conta a parte da nota final de vocês, certo? Então, da minha parte, vai ser a avaliação e o estudo dirigido, ok? Além disso, vocês vão ter a avaliação 2 com o professor Igor e possíveis trabalhos que ele passar para vocês também, certo? No final do componente, a gente vai ter uma atividade avaliativa em conjunto que está programado ser na forma de um seminário. Ok? Então, a hora que a gente fechar a primeira parte do componente, vocês fizerem a minha prova, a ideia do seminário, a orientação para o seminário vai ser passado para vocês também. Então, a gente não passou tudo de uma vez para não complicar, não ficar muita informação ao mesmo tempo. Mas todas as atividades, vocês vão receber um passo a passo do que precisa ser feito, tá bom? Não se desesperem que a gente não vai jogar a atividade e deixar vocês na mão, assim, aflitos, sem saber como resolver, tá? Ok, gente? Então, o que eu tenho falado desde o começo, é importante que vocês acompanhem essas aulas, revejam o vídeo depois da gravação, peguem o material complementar que a gente tem disponibilizado lá no SIGA, para não deixar o material, para não deixar acumular muito conteúdo, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre pagamento por serviços ambientais na Mata Atlântica. Eu vou dar uma introdução sobre pagamentos, o PSA, né, pagamento por serviços ambientais, como que funciona no contexto geral, e a gente vai trabalhar com alguns exemplos da Mata Atlântica, com alguns exemplos daqui da Bahia. Tudo bem? Então, é um link com a nossa aula anterior. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ó, então, dúvidas, questões, podem interromper, vamos conversando, tá? Ok, para a gente fazer o link. Semana passada a gente falou sobre o que são funções e serviços ecossistêmicos, né? A gente deu exemplos de funções e serviços de regulação, de suporte, de habitat, culturais. Então, hoje a gente vai retomar um pouco essa questão, o embasamento das funções e serviços e como que a gente consegue trazer isso para um contexto de pagamento, de valoração. Então, primeiro de tudo, está claro para vocês a diferença básica entre o que é uma função ecossistêmica e o que são serviços ecossistêmicos? Essa diferenciação para todo mundo tá bem clara na cabeça? Alguém pode me dar um exemplo assim do que é uma função e o que seria o serviço? Ou a definição, ou um exemplo?
Alguém? Como que vocês entendem uma função ecossistêmica? A função é, de forma assim geral, qualquer processo que resulta de interações complexas entre os componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas. Então, a gente pode imaginar uma função ecossistêmica como sendo o suporte que as raízes dão para o solo, a integridade física que as raízes das plantas dão ao solo, né? A manutenção da estrutura do solo, a facilidade de infiltração de água no solo, tá? São funções ecossistêmicas. A polinização de plantas por insetos. Então, são processos naturais que ocorrem o tempo todo na natureza, nos ecossistemas, tá? Envolvendo componentes físicos e químicos, componentes bióticos e abióticos, tudo bem? E isso é uma função ecossistêmica. E qual que é a diferença disso para a gente falar, essa função pode ser um serviço ecossistêmico ou não? Qual que é esse X? Qual que é essa questão principal? Por que que nem toda função é um serviço ecossistêmico? Ninguém? Pessoal, é básico, né? A gente falou bastante sobre isso na aula passada. O serviço, a gente entende qualquer serviço ecossistêmico como sendo uma função que traz um benefício para os seres humanos, né? Então, quando a sociedade, em geral, tem algum tipo de ganho a partir de uma função, quando ela é beneficiada. Então, o serviço ecossistêmico, quando a gente consegue ter o link entre esses processos naturais e o bem-estar humano. Okay? Então, para a gente falar que existe um serviço ecossistêmico, a gente está associando com bem-estar humano. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente pode ver alguns exemplos teóricos e alguns exemplos conceituais e ver na prática. Então, a gente tem um ecossistema, uma função ecológica que pode gerar um serviço. Tá? Então, o que a gente pode trazer de elemento concreto para esse exemplo aqui? Ó? A gente pode ver a presença de habitat, em geral, para os seres vivos. Né? Uma função ecológica associada ao habitat. Por exemplo, a resiliência, a manutenção da integridade dos ecossistemas. É uma função ecológica. Isso aí vai ocorrer independente da gente existir ou não. A interação entre plantas, animais, meio físico e o meio biótico, manutenção dos ecossistemas viáveis. Qual que é um exemplo de serviço ecossistêmico que isso daqui pode prover? Então, por exemplo, com a manutenção do funcionamento dos ecossistemas, a gente tem uma elevada biodiversidade natural. Certo? E aí, por biodiversidade, a gente entende um grande número de espécies de plantas, animais, fungos, tá, bactérias. O que essa grande biodiversidade pode trazer de benefício para a gente? Se a gente pensar a atuação de predadores, então, o que está ocorrendo aqui? É um exemplo de predação, né? Um artrópode, um aracnídeo, se alimentando de um herbívoro. Isso ocorre no quintal de vocês, no meio da mata, na restinga, em qualquer bioma. Está ocorrendo predação. Tá?
Então, esse ser vivo, esse herbívoro, está se alimentando de uma planta, né? Se isso daqui ocorrer num agroecossistema, tá? Num ambiente onde a biodiversidade natural está aumentando a taxa de predação sobre herbívoros, opa, o que está acontecendo? A gente está falando que, devido a essa elevada biodiversidade, a manutenção dessa elevada biodiversidade, a gente tem o controle biológico natural, certo? A mesma forma, qual que é a função ecossistêmica que vocês conseguem ver nesse exemplo aqui, ó? A polinização? Polinização. Polinização é uma função ecossistêmica de que tipo? Lembram os 4 tipos que a gente conversou na aula passada? Não? A gente vai voltar. Então, essa função aqui pode dar origem a que tipo de serviço ecossistêmico? A gente pode estar falando do aumento da produtividade, né? Plantas que são mais polinizadas pelas abelhas, por exemplo, elas vão produzir um maior número de frutos, né? Esses frutos podem ser frutos e sementes, certo? E também a gente pode ter subprodutos, e aqui a gente vai estar falando de serviços ecossistêmicos de fornecimento, né? A gente utilizando matérias-primas providas pela natureza. É o exemplo que a gente tem de uso da água, uso do solo, uso de madeira, uso de recursos minerais e recursos vegetais e animais também. O mel, por exemplo, é um recurso animal que a gente utiliza. É ótimo. Exemplo de regulação de produção. Certo? Então, gente, ó, esses termos que a gente conversou na semana passada, eles parecem simples, só que é importante que vocês se atualizem, leiam, revejam o material para não perder essas ideias, tá? Então, ó, os 4 tipos que a gente falou semana passada. E essa parte da aula não é só uma revisão da semana passada, tá? A gente vai utilizar novamente esses conceitos para entrar, entender o pagamento, os pagamentos, certo? Então, os 4 tipos: serviços de provisão ou produção, que é aqueles relacionados à capacidade dos ecossistemas em prover bens, matéria-prima em geral, né? Por exemplo, alimento, energia, fibra, certo? Então, a produção do mel a partir de uma função de polinização pode estar atuando ou fornecendo serviço do tipo de produção, né? Serviço de regulação. A gente tem aqui o exemplo de serviço de regulação que a gente falou semana passada. Vocês lembram? A gente falou vários exemplos. Os que a gente mais comentou foram os de regulação ou reguladores e de produção. Lembra que a gente falou bastante sobre regulação climática?
regulação climática pela liberação ou controle de gás carbônico na atmosfera, né? A gente pode falar de regulação de níveis de reservatórios de água, a quantidade de água de chuva que é armazenada nos compartimentos superficiais, rios, lagos e lagoas, certo? Tratamento de resíduos, ok? Então, começaram a relembrar, né, um pouco o que são esses serviços reguladores ou de regulação. Serviços culturais, então, estão associados a benefícios lúdicos, recreacionais, paisagens cênicas. E os serviços de suporte também. Por exemplo, ciclagem de nutrientes. Ó, polinização entra aqui também, né? No serviço de suporte. Suporte porque a gente pensa na manutenção dos ecossistemas. Sem a polinização e sem a dispersão de semente, é impossível que esse habitat seja expandido. Então, a presença das plantas e a sua polinização e dispersão de sementes é viável, é necessário para que ocorra a sustentação desse ambiente, desse habitat. Tudo bem? Beleza, então vamos passar rapidinho os exemplos práticos, né, de serviços culturais, beleza cênica, serviços hidrológicos na regulação dos processos em geral, distribuição de chuva, regulação climática, manutenção da biodiversidade, beleza? Ok, então esse é o contexto que a gente está abordando na aula, que a gente tem que entender a importância desses serviços, né, associados com funções, para então a gente poder falar assim, olha, isso é importante para a sobrevivência humana. Precisa ser preservado, todo mundo sabe, né? Agora como fazer isso? A partir do momento que a gente entende a importância, o papel dessas funções e como isso está linkando, está associando o meio natural, né? Posso falar os ecossistemas. Com a sociedade, essa relação aqui, a gente vai poder falar, entendi. Então, quer dizer, se eu aumentar, se eu proteger a biodiversidade desse ambiente, eu posso ser beneficiado. Então, claro, posso. De que forma? A hora que a gente fala assim, é possível que o maior número de espécies polinizem mais a sua lavoura e isso te traga benefícios. É muito amplo, né? Concorda? Então, num momento assim, imediatista, vamos falar, qual que é a vantagem maior para um produtor? Por exemplo, derrubar a parte da vegetação nativa que está dentro da propriedade dele. Então, quando ele faz isso, quais os tipos de benefícios que ele está tendo? Então, vamos pensar assim, custos e benefícios, né? Vantagens que ele tem em manter parte da mata nativa e os benefícios que tem em derrubar isso daqui, manter uma parte muito menor. Onde que está o maior benefício? Ou o que vocês entendem por benefícios? Vamos começar econômicos, simplesmente econômicos. Quando ele derruba parte da mata,
o que ele pode esperar de benefício econômico aqui? Se não fosse atrativa, se não tivesse um atrativo financeiro, ninguém ia estar derrubando mata hoje em dia, né? Por que que essa prática ainda é recorrente? Boa. Então, a hora que ele libera espaço aqui, ele pode colocar uma, uma monocultura e vai ter mais espaço para pasto ou plantação. Além disso, Investimento de construções, professor? espaço para construção, Geralmente, quando ele tem uma área mais... E geralmente, quando tem uma área mais ampla, mesmo tendo o prejuízo para os investidores, eu creio que eles olham como uma chance de investir e colocar alguma coisa ali, construir alguma coisa naquele... ok, a gente pode estar falando de expansão imobiliária, né? Então, a expansão da área urbana pode estar chegando próximo a essas áreas nativas, florestadas. Então, se 1 hectare de mata, de floresta, vale R$ 1.000, 1 hectare, né, que pode ser dividido em lotes, e cada lote vale R$ 200.000, né? Imagina qual que é o ganho imobiliário em cima disso. Por isso que a especulação imobiliária é algo assim que tem uma força negativa no desmatamento muito grande. Tá? Além disso, como a Camila pontuou, a venda de madeira. Madeira é dinheiro, né? Para móveis, para papel e celulose, para carvão, certo? Então, é importante vocês entenderem que a gente não pode ser idealista e achar que mantendo a floresta em pé, manter a floresta em pé por manter, vai trazer benefício econômico para o produtor. A pessoa também precisa viver, né? Só que a gente tem que fazer essa conta, saber o quanto que custa, o quanto que ele pode ter de lucro ou de ganho econômico fazendo isso, que seria o que a gente chama de prática tradicional, e quanto que ganha-se, ou que se pode ganhar, mantendo uma parte maior da floresta de pé, dentro dessa propriedade. Como que vocês fazem essa conta aqui, ó? Como que a gente pode justificar que isso daqui também é importante? Agora, com os serviços ecossistêmicos que a gente comentou, vocês têm que tentar associar. Como que esses serviços ecossistêmicos que a gente entende que estão ocorrendo nos ambientes trazem benefícios diretos para essas pessoas aqui. É possível valorar, entender esse valor aqui, ó, o quanto que tem, quanto isso, se isso pode ser estimado, o que vocês acham? Se sim, como? Eu não entendi direito a pergunta do senhor. Você quer saber para quem planta, no caso? Não entendi. Quais as vantagens econômicas de uma pessoa que mantém a propriedade como parte da vegetação nativa e não segue para o caminho tradicional? Vocês entenderam minha pergunta? Agora eu entendi, porém estou confusa na minha resposta. Prefiro não arriscar. Eu penso na questão da polinização natural, que, ou seja, ele não vai precisar investir caso ele derrube toda
a flora nativa e tenha polinizadores da cultura dele, por exemplo. Então, ele vai precisar pagar alguém para estar lá polinizando essa planta. Penso que ele pode estar utilizando essa área de vegetação também para trilha, ou seja, seria algo, por exemplo, se fosse fazer para algo recreativo também ele poderia estar cobrando por isso, porque as pessoas pagam hoje em dia para estar fazendo, como se diz, o turismo ecológico. Ecológico. Então ele Aham. poderia ganhar também com isso. E deixa eu pensar em outro aqui, enquanto isso. Boa. Ó, são dois pontos importantes que o Matheus comentou aqui. Valor cênico. Se essa propriedade tem um riacho, tem cachoeira, tem algum bem de beleza natural, isso pode ser explorado de uma certa forma, né? Então, a manutenção dessa área nativa pode trazer benefícios a partir de cobrar uma entrada para as pessoas irem conhecer a propriedade, passear, né? Ao invés dele plantar no dobro da área, ele pode plantar numa área menor e ter uma maior produtividade, né? Essa maior produtividade, por esse exemplo, através de uma maior quantidade de polinizadores, né? O custo menor de cultura, por não precisar usar pesticidas. Então, vai economizar com pesticidas e fertilizantes. Se for uma agrofloresta, vai ter uma rotação de culturas. Certo? Pode usar parte da área nativa para colocar colmeias de abelhas sem ferrão. Então, além de você estar incentivando, aumentando a polinização, você ainda pode explorar a matéria-prima, né, proveniente dessas abelhas, que é o mel, certo? Então, tudo isso tem valor. A gente pode pensar assim, então, os valores de uso e valores de não uso, certo? E, de forma geral, toda essa parte da biodiversidade tem o seu valor intrínseco também. Valor intrínseco é o que a gente associa com o direito à vida de cada ser vivo, né? Não dá para a gente falar quanto que vale um mico-leão dourado, a não ser que esse animal seja vendido no mercado de biopirataria, né? Com tráfico de animais silvestres, então ele vai ter um preço específico, mas não é esse tipo de valor de preço que a gente está falando. É o valor da vida de cada animal, de cada planta, de cada ser vivo. E isso é o valor intrínseco do ecossistema ou da natureza. Isso daqui não tem como a gente quantificar, né? Então, de acordo com a religião de cada um, de acordo com os valores étnicos que cada um tem, carrega, cada um valoriza mais ou menos, né, os seres vivos. E é isso que a gente traz aqui. Não é possível de ser padronizado e valorado, certo? O que a gente consegue valorar são as questões de uso e importância. Então a gente consegue saber o valor, por exemplo, que a presença de abelhas nativas trazem pela produção de mel, né? Então aí a gente está falando do uso que a gente está dando para esses seres vivos, certo? E o não uso é justamente a questão do valor cênico, não é algo que está sendo consumido ou utilizado, mas que está sendo apreciado, né? Então a gente pode até, muitas vezes, imaginar assim, quanto que vale você ter acesso ou você ter uma paisagem bonita.
Então, é difícil a gente pensar isso em termos financeiros, monetários, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, quanto que vale um imóvel próximo de um ambiente agradável, né, de uma área preservada, e um imóvel perto de um lixão, de um ambiente totalmente degradado. O mesmo imóvel, a mesma casa, o mesmo tamanho de terreno que seja, nesses dois ambientes diferentes, ou próximo a esses ambientes. Né? O que está mudando é a paisagem ao redor. Se um terreno, uma casa vale 2 vezes mais, onde a gente consegue falar que tem um valor cênico, uma paisagem natural, é basicamente isso que a gente está quantificando. Tá? Uma casa vale 100 mil reais a mais porque está próximo de uma área bonita, de uma paisagem agradável. Então, quanto que vale a paisagem agradável, a preservação dessa paisagem agradável? 100 mil reais por lote, por terreno. Tá? É essa relação que é possível de ser feita. Então, o que a gente estava comentando, ó, os valores que a gente pode associar com esses ecossistemas. Os valores intrínsecos, como eu disse, aqui está uma definiçãozinha um pouco mais teórica, seria a contribuição dos ecossistemas e biodiversidade em manter a saúde e a integridade de um ecossistema ou de uma espécie por si mesma, por si mesmas. Né? Isso aqui não é captado em termos monetários. Tá? É o direito à vida de cada ser vivo, mais ou menos isso. Agora, o que a gente consegue quantificar é quando a gente consegue falar que determinado serviço tem um valor de uso. Né? Um valor de uso, esse uso pode ser direto, e aí a gente pensa em matéria-prima, em bens. Tá? Ou indireto, quando a gente está falando de, sei lá, regulação climática, ou manutenção do ciclo hídrico. Então, se na minha fazenda lá, que eu preservei, ó, tem um rio, o Buraém corta parte da minha fazenda, tá? Eu tenho uma nascente lá, de um córregozinho, que vai desaguar no Buraém. Okay? Então, é um riozinho pequeno que passa aqui na minha propriedade. Minha propriedade fictícia, tá? E deságua num rio maior. Qual que é o benefício que eu tenho, ou que eu deixo, quando eu mantenho a floresta ou a mata ciliar aqui próximo? A sua nascente vai estar sempre fluente, As águas nunca, tipo, você não corre o risco de secar por conta da mata ciliar. Eu acho Isso. isso. Boa. Então, em épocas de chuva, a presença dessa mata ciliar evita que esse rio transborde, né, e alague áreas próximas, certo? Então, evita que alague o vilarejo aqui próximo, tudo bem? Ou que alague a cidade, né, essa área aqui próxima onde o Buraém está passando. Porque se aumentar muito o volume de água para cá, aumenta do rio secundário também, certo? Isso em períodos de chuva. Em períodos de seca, é normal que o fluxo dos rios diminua, porque tem menos chuva, né? Entretanto, a presença dessa vegetação permite que esse olho da água ele permaneça
viável, né? Porque se eu tirar essa mata daqui e colocar gado, o gado vai passar aqui por cima, vai pastar e vai assorear, né? Essa nascente pode morrer e diminui o fluxo de água para o rio. E esse rio ele abastece a cidade. Ou seja, indiretamente, a preservação dessa vegetação aqui na minha propriedade, que eu faço de forma gratuita, né? Eu e mais dezenas de outros produtores rurais, a gente está o quê? A gente está permitindo que a cidade tenha abastecimento de água durante o ano todo, né? Ok, então esse é um valor de uso indireto. Eu gero um benefício, né? Esse benefício, esse serviço não está sendo consumido e utilizado, mas ele está gerando um, um, uma vantagem para essa população próxima. Tá? Ou seja, a hora que a gente está falando de pagamento por serviços ambientais, é exatamente esse o ponto. A gente fala, olha, por que esse cara aqui, que está mantendo a vegetação nativa próxima, intacta, que é a propriedade dele, né, ele está deixando de produzir, né, porque parte da área do terreno dele está com um mato nativo e tem um rio, certo? O vizinho dele degradou tudo, está produzindo e está plantando uma monocultura. Passa a máquina pesada, consegue vender toda a produção e ainda coloca uma drenagem, uma irrigação ilegal aqui no rio. O que o pagamento por serviços ambientais fala? Que essa pessoa aqui, ela pode ser ressarcida financeiramente por simplesmente manter a área de vegetação intacta. Okay? Então, ele vai ter uma produtividade um pouco maior, ele pode ter uma produtividade um pouco maior na área dele, né? Só que ele pode também vender serviços ecossistêmicos. Tá? Então, vamos entender como que isso funciona. A gente está falando aqui dos valores de uso diretos e indiretos e os valores de não uso. Por exemplo, existenciais e de legado. Os existenciais seriam os valores de existência atribuídos a algo independente da sua função ou da sua importância. Né? Então, se na minha área tem um mico-leão-dourado aqui, é uma área endêmica desse macaquinho, eu posso ser pago por ONGs, né? As ONGs podem falar, olha, essa espécie ela é importante, ela está ameaçada de extinção, e se você derrubar a sua área, provavelmente essa espécie vai ser extinta. Então, a gente pode pagar para você manter a sua área intacta. Aí a gente está falando de ONGs. Né? Essas ONGs recebem financiamentos, públicos, privados, em geral. Né? E valores de não uso de legado, pensando assim em gerações futuras. Preservar esse ambiente para que as gerações futuras sejam beneficiadas. Ok? Conseguiram entender assim como que se dá, o que é um pagamento por serviços ambientais? Com esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês? Vamos lá, quais são as dúvidas para a gente poder avançar? Tá tudo bem?
Ok, então, ó, por exemplo, quem que poderia me pagar para eu preservar o rio? Quem que são os órgãos, os agentes interessados nisso daqui? Se não tiver água na cidade, não tem companhia de tratamento de água e esgoto. Quem que vende serviços? Né? A gente tem as companhias de tratamento de água e esgoto que fazem fornecimento de água, tratamento de esgoto para as cidades. Né? Então, em São Paulo, com a Sabesp, ela tem alguns projetos para financiar, para subsidiar pequenos produtores em áreas de nascentes de rios. Então, depois da crise hídrica que ocorreu em São Paulo, lá em meados de 2015, 2016, a Sabesp começou a atuar de forma mais direta nesse sentido. Então, vistoriar, avaliar áreas possíveis de nascente e nos proprietários e falar, olha, se você reflorestar parte da sua vegetação aqui, a gente te paga X reais por hectare por ano, X mil reais, né, para você manter. Porque a gente sabe que se a cantareira diminuir o volume, se os rios diminuírem seu volume, a cidade de São Paulo ou cidades próximas vão sofrer. E eles vão diminuir a arrecadação porque não conseguem vender esse bem. Então, a Sabesp é um exemplo de uma empresa que paga pela preservação de corpos d'água lá em São Paulo. Tá? Aqui na Bahia a gente tem algumas ações parecidas por parte do governo do estado. Tá? A gente vai citar elas também. Então, ó, resumindo um pouco do que a gente falou. Quando a gente fala de valor econômico total, a gente está falando dessas duas categorias principais, né? Valores de uso e de não uso. É um resumão daquilo que a gente passou agora. Então, os valores de uso e uso direto é aquilo que pode ser extraído e utilizado, né? Recursos minerais, recursos vegetais em geral. De uso indireto, a gente está falando principalmente das funções de regulação. Então, armazenamento de carbono, regulação climática, manutenção dos ciclos hídricos, e o valor de opção, o valor intrínseco da preservação dos ambientes e espécies. O valor de opção é igual ao valor intrínseco. Tá? E os valores de não uso, que não está indo lá e extraindo um bem ou se beneficiando de um serviço. Não é algo utilizável. A gente está falando de valores de legado e de existência. Né? Preservação de espécies ameaçadas, por exemplo, e pensando em gerações futuras. Então, o material que eu estou disponibilizando para vocês no SIGA, né, junto com a aula de hoje, ele tem um passo a passo, um modelo de como a gente pode fazer essa valoração, como a gente consegue fazer esse levantamento das estimativas e valores. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, dessa forma, a gente consegue ver por exemplo, aplicar-se os bens, se os bens são,
como posso dizer? Você já sabe um valor, se existe um valor de mercado, por exemplo, para tonelada da madeira, pelo quilo do peixe, ou pelo litro do mel, tá? Então, isso já existe um valor de mercado. Eu consigo atribuir um valor de mercado a esses bens que eu associo ao ecossistema, né? E serviços de lazer também, né? Como, por exemplo, o ticket médio de entrada de um parque. Então, a gente consegue pontuar essas questões. A gente pode ver o valor indireto, por exemplo, pelas funções de regulação de enchente. Quanto que a Defesa Civil de algumas cidades gasta por ano para evitar enchente e com danos estruturais e físicos nas cidades após as enchentes? É gasto anualmente pelas prefeituras cerca de R$ 1 milhão. Opa, então se a gente começar a usar parte desse valor para a preservação das nascentes, ribanceiras, a gente vai diminuir os danos? Vamos. A curto, médio ou longo prazo? Isso aí é um estudo que vai dizer. Né? Só que a hora que a gente fala assim, o valor que a prefeitura está gastando, a gente não está incluindo aqui as pessoas que perdem bens junto com uma enchente, vidas humanas que podem ser levadas, né? Então, esses cálculos, essas estimativas, acabam sendo sempre muito superficiais, mas servem de base para a gente falar, se eu preservar o riozinho lá da minha terra, eu posso diminuir a enchente em 10%, e isso significa X reais a menos de gasto para o cofre público. Tá? Fornecimento de água, né? Regulação climática. Vocês estão vendo que todos esses nuances eles podem ser quantificados. A gente pode colocar um valor nessas questões, nesses bens. Tá? Então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, que tem alguns protocolos, tem algumas formas de fazer esse tipo de avaliação. Tá? Podem ir perguntando, tá, gente? Estou com o chat aberto aqui. Vocês estavam acompanhando, um tempo atrás, lá em Prado e Alcobaça, o mar invadindo a parte da cidade? Sim. Tem alguém que é daquela região? Então, aí a gente tem um exemplo claro de danos estruturais, danos físicos, econômicos, né, nesses ambientes. A presença de uma vegetação de restinga, se a restinga fosse recuperada, se as áreas de mangue fossem restabelecidas, provavelmente esses danos seriam menores. Né? E claro, se as pessoas, né, se a prefeitura não permitisse a construção desses bens imóveis até dentro do mar, praticamente. Então a gente tem um exemplo bem claro, assim, próximo da gente sobre essas questões. Aqui na Ponta Grande também, né, a gente vê isso recentemente. Bom, então, os ecossistemas florestais que a gente está falando, né, que a gente foca um pouco mais nesse tipo de ambiente porque são aqueles que estão próximos da gente. Então, já foi feito um estudo de que cerca de 1 hectare de floresta tropical, ela é estimada, isso em 97, né? 1 hectare vale cerca de R$ 2.000 por ano em bens e serviços.
Tá? Seria o custo que você poderia receber pela preservação de 1 hectare de floresta nativa. Certo? Ah, professor, então o meu tio que tem uma fazendinha lá, um terreninho, e tem parte da vegetação nativa intacta, para quem que ele vende? Quem que vai pagar para ele ter a matinha dele lá de pé? Essa que é talvez a grande questão, né, para todo mundo, a grande dúvida, já que estou falando que vale tanto, que é tão importante manter, beleza, então como que a gente coloca isso em prática? Quem que paga? Quem que vende? Como que se dá esse processo? Alguém tem alguma ideia? Aí já falei por quase 1 hora, hein? O governo pode ser parte interessada. Eu acho que seja uma junção de órgãos, né? Tem vários órgãos, igual você falou. Pode ser parte interessada, acho que são vários órgãos interessados. Eu acho que, não sei se entra, mas na minha mentalidade eu creio que a prefeitura entra também. E alguns outros órgãos que... Certo. Então, só órgãos públicos? Eu acho que não. Às vezes, se alguma empresa, sei lá, privada, talvez use de alguma coisa daquele espaço, ou precise que aquele espaço esteja conservado e tal. Não sei, sei lá, talvez. Então, é um contexto, assim, bem complexo, tá? Tem uma importância grande do setor público, principalmente na regulação e implantação de políticas públicas que regulem todo esse comércio e essa questão, tá? Mas também tem empresas privadas que muitas vezes são obrigadas a fazer compensações ambientais, né? Então, algumas empresas têm um nível de poluição, um impacto ambiental grande em determinada região. Então, elas são obrigadas, por lei, a fazer compensações ambientais. Essas compensações, elas podem ser feitas de várias formas. Por exemplo, a Veracel tem muito de... A gente vê muito, assim, ações desenvolvidas por ela no sentido de minimizar um pouco os danos que essa atividade, né, de extração, de produção de papel celulose acaba causando na região. Então, tem alguns financiamentos pontuais, tem ações junto com prefeitura, doações, sabe? Isso é uma forma, e também diretamente junto com os produtores. Essa relação pode ser feita de forma mais estreita, mais direta, tá? Eu dei o exemplo da Sabesp, né, Companhias de Água e Esgoto. Um exemplo assim bem conhecido, após a assinatura do Tratado de Kyoto, lá do Japão, foi estabelecida a possibilidade de venda e compra de créditos de carbono, né? Então, além de tudo aquilo que eu estava falando da preservação de uma mata nativa, fornecendo água, atuação no ciclo hídrico, a madeira plantada, a árvore em pé, ela tem carbono absorvido, né? Então, ela tem um valor por si só, por não estar emitindo carbono para a natureza. Se ela fosse derrubada, ia ter uma emissão. Então, os países que emitem muito carbono, principalmente os países europeus industrializados, eles têm um fundo bilionários para pagamento de compensação de emissões de carbono. A gente tinha aqui no Brasil, até ano passado, até pouco tempo atrás, o Fundo Amazônico, onde a Suécia, a Alemanha, a Noruega, diversos países da União Europeia pagavam
uma quantidade assim, de milhões e milhões de dólares para o Fundo Amazônico, que era justamente para a preservação da floresta amazônica. Tá? E esse dinheiro era revertido para ONGs, para comunidades ribeirinhas, pessoas que desenvolviam esse tipo de trabalho do exemplo que eu dei para vocês. Entre outras tantas ações que o nosso governo recente andou fazendo, né, foi quebrado esse contrato com o Fundo Amazônico. Então, o Brasil parou de receber essa verba para a preservação ambiental da Amazônia. Simplesmente porque foi falado que a gente não queria mais a influência dele sobre ações internas. Sendo que, simplesmente, esses países liberavam essa verba, esse fundo, para ações pontuais na Amazônia. Tá? Hoje em dia a gente está correndo atrás, né, para reverter tudo isso, mas os dados que a gente apresenta para o mundo não são tão interessantes assim. Né? O Salles não está fazendo uma imagem tão boa nossa lá fora, entre tantos outros pontos negativos que a gente está mostrando para o mundo, né? Mas, enfim, quem que paga? Qualquer instituição, pessoa física ou jurídica que tenha interesse. Então, se eu for tiver uma quantidade grande, um industrial, tem uma verba, gostei muito de determinado lugar que eu fui fazer trilha. Eu posso firmar um contrato com aquela pessoa e falar, olha, eu te pago tantos R$1.000 por ano, por hectare, para você preservar essa área, porque eu gostei dela. Tá? Esses contratos são feitos assim de forma direta. Tá? Então, os participantes de um contrato por pagamentos de serviços ambientais tem que envolver compradores e provedores. Tá? Compradores, alguém que demande serviço. Né? Como eu disse, pessoa física ou jurídica que se dispõe a pagar por esses serviços ambientais. Que serviços ambientais? Qualquer um que você achar que você tenha lá na sua propriedade. Tá? Qualquer um assim, né? A gente tem estudos, a gente tem todo um processo, mas dentro de todos os serviços ambientais que a gente falou que existem, qualquer um é passível de realizar esse pagamento, essa negociação. Tá? Então, governos, ONGs, empresas, pessoas físicas, tá? Podem ser os compradores. Os provedores, eles têm que ter o comprometimento em manter o provimento desses serviços. Então, pode ter uma quebra de contrato, né? Simplesmente porque a pessoa falou que ia preservar a parte da mata e acabou botando fogo em tudo. Tá? Então, o contrato pode ser rasgado. Então, tem que manter a provisão ou provimento desses serviços, certo? E fazer isso de forma de um manejo ao longo do tempo. Então, quem que podem ser os provedores? Aqueles proprietários de áreas protegidas, pessoas que realizam manejo sustentável de recursos não madeireiros, sistemas agroflorestais, ambientes de restauração de mata ciliar, corredores ecológicos, entre tantos outros. Tá? Então, basicamente, tem que ter essas duas partes, compradores e os provedores. Então, a transação, ela é simplesmente uma compensação financeira. E geralmente ocorre para famílias e indivíduos de baixa renda. Ninguém vai querer pagar um multimilionário para ele manter a terra dele. Né? Não faz sentido. Certo? A pessoa que não precisa dessa terra para sobreviver, ela deveria ter obrigação moral
e étnica de conservar esse ambiente. Agora, a gente está falando de pessoas que utilizam esse espaço, muitas vezes, para subsistência. E é aí que a gente traz um exemplo bem próximo, que é a área de proteção das cabrucas, né? Ok? Então, esses sistemas eles podem se dar por interesses voluntários, né, relacionados a diversos motivos filantrópicos, éticos, tá? Ou até mesmo geração de lucro. Então, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais pode surgir a partir da demanda por proteção de mananciais de abastecimento. Então, quem que pode fazer isso? Pagar pela manutenção desses mananciais. As empresas de tratamento de água e esgoto, empresas de hidrelétrica, empresas de concessão de energia, né, que fazem a venda de energia elétrica, entre tantas outras. Pagamentos mediados por governo, então aqui a gente tem a interferência da parte pública, tá? Aqui tem vários exemplos, ó, de acordos e parcerias que já existem atualmente. Okay? E regulamentações ou acordos para implantação de leis. Certo? Então, o governo pode justamente abrir linhas de crédito e financiamento para você restaurar parte da sua APP, né, que estava em desacordo com o Código Florestal, que prevê 20% da área tem que estar preservado, e você tinha 10%, por exemplo. Então, você pode receber um financiamento para recuperar e restaurar os outros 10%. Isso aí pode ser a fundo perdido, financiamento a juros zero, de longo prazo, certo? Então, nessa lógica, pessoal, eu tô falando bastante, eu estou avançando, mas vocês estão com alguma dúvida? Estão me acompanhando? Tá tranquilo? Ok, ótimo. Vão me falando, tá? Porque senão eu vou andando. Então, ó, mais um exemplo parecido com aquele que eu trouxe lá atrás, onde ao invés de fazer a conversão toda de uma área em pastagem, tá? Uma área nativa em pastagem, esse produtor pode receber benefícios, pagamentos pelos serviços ambientais em manter parte da sua área sem estar degradada. Então, parte da área, ok, vai ser pastagem, né? E parte da área a pessoa recebe uma compensação financeira. Justificado pela manutenção de árvores, de riachos, todos aqueles exemplos que a gente deu, né? A redução, diminuição, melhoria na qualidade de água, não vai ter perda da biodiversidade, diminuição da emissão de carbono. Tudo isso geram pagamentos por serviços ambientais. Tá? Aí que vem a questão, né, que a gente já estava até comentando, como que define-se, como que é possível falar o quanto que vale esses pagamentos, ou quanto que você pode receber, ou quanto que a pessoa,
comprador estaria disposto a pagar. Como eu disse, não tem uma lei, isso aí não é regido pelo mercado, tá? Não tem uma orientação padrão para isso. É basicamente negociação, né? Então tem que se entender e fazer um levantamento de todos os serviços, todos entre aspas, né? Que a gente nunca consegue falar todos, mas os principais, né? Então, a maioria desses casos não tem mercado estabelecido. Então, tudo isso é negociado entre compradores e provedores. Tem editais, que eu estava dando uma olhada, deixa eu ver se está no próximo. Algumas instituições lançam editais anuais que qualquer um pode concorrer com valores assim bem estipulados já. Tantos R$ 1.000 por hectare em ambientes que tenham nascentes, que tenham mata ciliar preservada, e tenha isso, ações de preservação efetiva. Se você se enquadra nessas categorias citadas, você pode concorrer a esses editais, né? E aí tem duração de 5, 10 anos, por exemplo. Tá? Estou falando de coisas que já existem na prática hoje em dia. Então, a Bahia, desde 2015, tem avançado nesse sentido, tá? Tem uma lei estadual que regulamenta alguns pagamentos por serviços ambientais. Se eu não estou enganado, Bahia, São Paulo e alguns outros estados já têm leis estaduais para isso. Tá? Então, nesse contexto, é possível elaborar uma proposta de pagamento por serviços ambientais. Essa proposta pode ser apresentada para possíveis compradores, né? Então, como eu falei, tem sazonalmente editais que abrem essa possibilidade, tá? E alguns modelinhos de propostas que podem ser desenvolvidas. Alguém chegou a ver o vídeo que eu coloquei para vocês sobre a PSA na Cabruca? Além do Matheus, mais alguém viu? Já está no Siga. O que você entendeu para aquele exemplo, aquele estudo que está sendo desenvolvido naquela parte de Cabruca, Matheus? Então, em relação a Cabruca, eu até, tipo, mais ou menos uns 6 meses atrás, eu não conhecia essa questão da região da Cabruca, que é onde o cacaueiro, ele fica sobre a Mata Atlântica, e, tipo assim, é uma técnica que na reportagem, na fala, que dá a taxa de produtividade do cacau dentro da cabruca é até maior em relação até as espécies, que como a gente tinha falado no começo da aula, em relação a todo aquele sistema que tem de alta produtividade em relação ao cacau só com uma monocultura em uma região limpa. Uhum. E daí fala sobre a importância desse estudo em relação à preservação, que inclusive no núcleo de pesquisa que eu faço parte, tem trabalhos relacionados à cabruca, aqui na região também. E tanto é que eu não conhecia, mas eu achei super interessante, porque tem essa questão da galera limpar mesmo a área e deixar o cacau totalmente exposto
em relação, sei lá, à incidência do sol, acha que é melhor, e que Isso. talvez com isso acha que pela falta de ter uma mata ou a Mata Atlântica acima dessa monocultura vai fazer mal ou vai ter menos produtividade, o que, pelo que eu entendi, os estudos mostram que tem uma alta produtividade pela biodiversidade dessa região, fazendo a manutenção, tanto de pragas como, enfim, Aham. entendi isso. Legal. É bem isso mesmo, Matheus. Alguém aqui, acredito que a maioria já ouviu falar, né, o termo cabruca, mas alguém não está familiarizado o que é uma cabruca? Eu. Georgia, alguém mais? Tá, beleza. Eu também não conhecia aí até um tempo atrás, tá? Bom, cultivo de cacau, né, todo mundo já ouviu falar. O cacau ele pode ser cultivado sim, de duas formas. Cacau a pleno sol, né? Bom, primeiro de tudo, a parte botânica. O cacau é uma planta de origem amazônica. Então, é uma planta de porte médio que geralmente se desenvolve em local sombreado. Tá? Então, o desenvolvimento natural da planta, do cacaueiro, é na sombra, sob a copa das árvores, tá? No seu ambiente natural. É uma planta que está em processo de domesticação, então passando a ser cultivada em grande escala, monocultivo, para a produção de chocolate. Né? A amêndoa do cacau gera o chocolate. Em diversas regiões do mundo, o cacau é cultivado no chamado pleno sol. Então, uma monocultura igual um, um cafezal, várias plantas de cacau uma do lado da outra, assim, por extensões grandes. Só que nas fases iniciais do desenvolvimento, o cacau precisa ter um certo sombreamento. Então, deixa-se algumas árvores nativas ou plantas, assim, bananeira, outras árvores, outras plantas para sombrearem o cacau, senão ele não se desenvolve muito bem nas fases iniciais. Tá? Até, assim, por muito tempo, né, o Baixo Sul daqui da Bahia, as pessoas plantavam o cacau de que forma? Raleavam a mata. Então, opa, vamos imaginar uma mata fechada aqui, né? Mata Atlântica, árvores de diversos portes diferentes, tá? O que é a cabruca? Essa mata atlântica, ela é um pouco mais raleada, ou seja, então a planta de cacau, o cacau vai ser plantado aqui no meio da mata. Então tem plantas nativas da Mata Atlântica e o cacau crescendo aqui na sombra. Tá? Então, quando sobrevoa-se assim, uma região grande do Baixo Sul da Bahia, aqui no sul da Bahia, às vezes a gente tem uma área muito grande de mata. Mas, na verdade, é o que a gente chama de cabruca, porque tem a copa das árvores nativas, só que tem cacau aqui por baixo. Tá? Então, apesar de ser um sistema assim que, ok, é impossível cultivar sem desmatar, só que é um sistema que mantém os serviços ecossistêmicos funcionando. Então, tem animais, plantas, diversas espécies diferentes que convivem ou estão adaptadas a esse ambiente de cabruca. Tá? Então, mantendo parte da Mata Atlântica de pé para a cabruca, você está mantendo, atuando na regulação climática, ciclo hidrológico, essas plantas continuam fazendo infiltração de água no subsolo. Então, a cabruca gera um ganho ecológico grande. Né? Entretanto, a produtividade desse cacaueiro ele é menor do que se fosse plantado a pleno sol.
né? Porque a fotossíntese, ela depende de quanto a planta recebe de sol. Tá? Então, a produtividade aqui, ela é muito menor. Muito menor assim, ela é menor. Tá? Só que em contrapartida você tem um ganho ecológico, em geral. Você está preservando o meio ambiente, é um cacau mais ecologicamente correto, vamos dizer assim. Né? Então você pode atribuir um valor por ser orgânico, então você pode colocar um selo orgânico aqui, práticas de manejo ecológicas adequadas, né? Só que o produtor que é dono dessa propriedade aqui, muitas vezes ele não consegue rever, ou como eu posso falar, conseguir os ganhos que a gente está falando aqui, além da venda da amêndoa. Tá? Então, tem alguns projetos que estão associando a preservação da cabruca e facilitando ou dando incentivos para que esses produtores, esses pequenos produtores, possam ganhar algo a mais para preservar a cabruca. Tá? Porque se eles optarem por derrubar as árvores de grande porte, plantarem só cacau, a produtividade deles vai ser muito maior. Tá? Só que tem uma lei aqui na Bahia que não pode derrubar árvores da cabruca. Mas acho que é uma lei de 2010. Então esses produtores eles ficam meio que presos a esse sistema que é pouco produtivo e que, se não tiver um auxílio, se não tiver um apoio governamental ou de instituições de ensino, de pesquisa, ONGs, eles ficam fadados a ganhos financeiros muito baixos. Tá? Então, esse vídeo que eu coloquei lá para vocês, no SIGA, ele traz, é um projeto que está em atividade da UESC, né, o Laboratório de Ecologia da UESC, falando o quanto que pode se abrir de mata aqui dentro, quais espécies vegetais podem ser retiradas para maximizar a produção e ainda assim você ter um máximo de preservação ambiental possível. Então, seria o máximo de ganho com o mínimo de degradação. Tá? É muito legal esse vídeo. E um projeto que está sendo desenvolvido nessa área é o projeto Barro Preto. Até conta com financiamento de empresas cacaueiras multinacionais. Tá? Ok? Então, na prática, antes de a gente continuar, vocês entenderam o que é uma cabruca, a relação da cabruca com os pagamentos por serviços? Tá? Então, isso daqui é algo que está sendo colocado em prática assim, há 5 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouco menos. Tá? Então, para que isso daqui possa ser implantado de forma satisfatória, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Esse projeto, a elaboração desse projeto tem que passar por algumas fases. Né? A primeira, diagnóstico, depois de desenho e implementação. Essa fase inicial é a caracterização do ecossistema, levantamento dos serviços ambientais que estão sendo, em suma, preservados nesse ambiente, e qual que é o problema ambiental que
está sendo minimizado com a implantação desses serviços, tá? Ou com a preservação desses serviços. A caracterização dos autores, quem são os provedores e os compradores, né? Qual que é o contexto socioeconômico desses agentes envolvidos? A identificação do manejo, né, a parte de valoração econômica, quanto que a pessoa vai pagar e quanto que os provedores vão receber. Depois, o mecanismo, o desenho, que é o mecanismo financeiro. A parte dos acordos e, por fim, a implementação, monitoramento e avaliação temporal, né? Porque isso daqui não são projetos que são feitos assim em 2 meses, em 3 meses. São projetos de longo prazo, tá? Aqui, então, é uma forma resumida, enquanto que nesse modelinho que eu trouxe, são as principais perguntas relacionadas a cada fase. A fase do diagnóstico, né, que entra a caracterização. Por exemplo, quais os principais problemas ambientais em questão e as suas causas? Assoreamento de rio? É o fornecimento de água? Regulação hídrica? Quais os serviços ambientais que está querendo recuperar ou manter? Quais atividades estão degradando ou minimizando o provimento desses serviços? Então, essas questões que a gente está comentando aqui são todos pontos que a gente comentou durante a aula. Então, a gente sabendo identificar, fazer o levantamento, a caracterização desses serviços, é possível colocar em prática um plano de pagamento por serviços ambientais, certo? É claro que se for em ambientes assim, muito grandes, em áreas grandes, que envolvem empresas de grande porte, geralmente isso não é feito por uma pessoa apenas. É um conjunto, é uma equipe que vai avaliar uma pessoa especialista para a parte hídrica, outra para a parte de flora, outra para a parte de fauna, né, de matéria-prima, ok? Então eu trouxe aqui para vocês alguns, para a gente já caminhar para a parte final da aula, alguns exemplos que existem hoje em dia, né? Um deles é o grupo, é um site, na verdade, chama Conexão Mata Atlântica, tem a liberação de editais, tá? Então, é uma ONG que atua em participação com o governo, que faz o pagamento pela manutenção de alguns serviços. Então, o que eles exigem, por exemplo, para as pessoas poderem participar desses editais dele? Que haja um comprovante de posse da terra, então que não seja um poceiro ou um grileiro. É o registro do cadastro ambiental rural, não ter restrição e inadimplência. Esse projeto que eu comentei com vocês, se tem um suporte técnico, o plano de ação e quais as medidas e ações de proteção e recuperação. Depois, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha, procurem lá, Conexão Mata Atlântica, editais, e dá para vocês verem o quanto que eles liberam de verba nesses editais. Eu vi que os últimos editais acho que foram voltados para São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, especificamente. Outra iniciativa atual é o Projeto Barro Preto, que eu comentei com vocês, que está associado com a Cabruca, aqui na Bahia. Tá? E o governo do estado da Bahia
ele implementou esse Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. Tá? Já existe essa lei, que tem implementa algumas diretrizes no sentido de atuações na captura e sequestro de carbono, serviços hidrológicos e serviços de biodiversidade. Tem falhas porque isso não está muito bem estabelecido na prática ainda. Então, o governo, que eu vejo aqui, ele ainda já está um passo à frente, porque já tem essas leis, mas ainda não criou meus mecanismos para colocar isso em prática. Tá? Então, aqui, ó, por fim, 2 exemplos que eu quero que vocês deem uma olhadinha depois, de pagamentos por serviços ambientais. Um é do grupo Gambá, né, o Grupo Ambientalista da Bahia. Então, vocês conseguem entender um pouco mais sobre o projeto. Ó, é um projeto que tem a Petrobras como financiadora. Então, se não estou enganado, é de 2015 esse texto. O projeto ainda estava em fase de prospecção de atividade, em fase de implantação. Então, vem sendo implantado em conjuntos de pequenas e médias propriedades. Nessas cidades aqui, ó. São Miguel das Matas, Santa Terezinha, Castro Alves, Elísio Medrado e Varzedo. Tá? Então, em propriedades com área total de até 10 hectares. Tá? Então, atua na recuperação dessas áreas. Outro projeto do Instituto Bioatlântica, que é a implantação do corredor ecológico do Monte Pascoal. Então, implementação de um corredor ecológico ligando o Monte Pascoal ao pau-brasil. Isso aqui já está em implantação e a Veracel atualmente está com uma parceria para fazer a interligação entre o Monte Pascoal, pau-brasil e a RPPN Veracel daqui de Porto. Então, implantação de um corredor de Mata Atlântica. Certo? E aqui tem um grupo, uma rede de instituições. Né? Geralmente, esses projetos assim, de grande porte, eles não são desenvolvidos por uma pessoa, como eu disse, né? Então, são por instituições, por redes de financiamento. Então, nesse caso, a implantação desse corredor ecológico entre 2 áreas de 2 unidades de conservação, o que ela requer? Requer que as pequenas propriedades que estão entre essas 2 unidades de conservação recuperem suas áreas, né, e fazendo a integração de um corredor ecológico, tá? Corredor de fauna, onde haja a interligação dessas 2 unidades de conservação principais aqui. Tá? Que os animais possam migrar, passar pelas propriedades, né, pelas áreas de vegetação recuperadas, fazendo a integração entre esses ambientes. Certo? Então, é um projeto que tem implementação na região da bacia do Rio Caraíva, inclusive, Porto Seguro e Itabela. Certo? Então, a ideia hoje é trazer para vocês, apresentar os pagamentos por serviços ambientais, certo?
como que isso está associado com os serviços e as funções ecossistêmicas que a gente viu na última aula. Trazer exemplos práticos, exemplos concretos de ações que estão sendo desenvolvidas com o pagamento de serviços, tá? E agora, nessa semana, com uma atividade que eu vou cadastrar lá para vocês, eu vou querer que vocês pesquisem sobre esses exemplos, tá? E aí vocês vão ter que responder que tipo de serviços estão sendo avaliados, quem que são os agentes que estão envolvidos, né? Certo? Então, a atividade dessa semana vai ser associada com essas questões que a gente abordou em aula. Basicamente, vocês procurarem exemplos e fazerem um resumo, responderem algumas questões sobre o pagamento por serviços ambientais, de preferência que estão ocorrendo aqui na região de Mata Atlântica. Tá bom? E aí, pessoal, dúvidas? Questões? O que acharam da aula? Já tinham ouvido falar de pagamento por serviços ambientais? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Eu já vou tentar colocar essa aula hoje ainda no YouTube, tá, Cleides? O PDF já está no SIGA, tá? Já está no SIGA, eu vou finalizar a gravação e até a noite ou amanhã cedo já está no YouTube para vocês terem acesso, tá? Então, vocês já estão sabendo que tem estudo dirigido para essa semana. Então, daqui a pouquinho lá no SIGA vai estar pintando para vocês, vai estar piscando a atividade. E semana que vem a gente tem a nossa última aula e a semana de avaliação, tá bom? Alguma outra dúvida? Finalizamos por hoje. E tem atividade que é ver o vídeo que eu coloquei lá no SIGA também. Ok? Então vou encerrar a gravação.